Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o acerto com a CIMED e também o que o Pedro Mesquita, que é no caso o diretor da XP e também cruzeirense, comentou que o Cruzeiro vai ser assim uma nova potência, né, no caso na América do Sul, realmente estando em outro patamar que o Cruzeiro nunca esteve nos próximos anos com a gestão do Ronaldo. Então, até mesmo uma pessoa aí dentro do Cruzeiro, né, que tratou das tratativas ali da XP com o Ronaldo, projetando muito otimismo para os próximos anos, que eu quero comentar sobre isso aqui com vocês. Além disso, falar um pouco sobre a previsão de receitas. Até o próprio Rafael Viana, que é responsável por essa área dentro do Cruzeiro, comentou junto ao Super Sport sobre esse assunto. O PVC também falando das expectativas de faturamento para a próxima temporada e o que o próprio Cruzeiro tem, né, em mente para os próximos anos, além também desse acordo com a CIMED e vários assuntos importantes, né, que ocorreu nessa terça-feira. Mas só antes de começarmos a pedir para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês para chegar aqui a 36 mil inscritos no nosso canal. Falta aí menos do que 40 inscritos aqui para chegarmos a esse número. Então conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas com boas cotações para os jogos da Copa do Brasil, na final aí na quarta-feira, entre Corinthians e Flamengo amanhã, jogo aí na Neoquímica Arena, vitória do Corinthians em casa pagando 3,30, um empate também 3,30, uma vitória do Flamengo fora 2,31, a cada real apostado, boas cotações lá na UP Sportsbet. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você apostar nesse jogo. Tem também na sexta-feira Vila Nova e Cruzeiro, o Cruzeiro jogando aí fora de casa. Vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Bom, um dos aliados desde o começo, né, dessa história de clube empresa, o Pedro Mesquita, responsável aí pela XP Investimentos, que ofereceu o Cruzeiro para o Ronaldo, e disse aí depois desse acerto lá na Faria Lima, em São Paulo, entre o Cruzeiro e a CIMED, do anúncio que agora eu quero falar com vocês, ele afirmou o seguinte, que o braço direito aí do Ronaldo, né, nessa aquisição, disse que o Cruzeiro, que projeta o Ronaldo aí, levando o Cruzeiro para patamares superior, até mesmo da melhor fase vivida pelo clube. Então, isso não é eu que estou dizendo, é o próprio Pedro Mesquita. Acho que ele sabe muito mais, né, do que nós aqui torcedores, do que esperar também do Cruzeiro nesses próximos anos. E ele falou o seguinte, abre aspas, o processo da constituição da SAF do Ronaldo foi inédito e o Ronaldo tomou um risco inicial por ser o primeiro a se mover nesse mercado. Muita gente o criticou, mas ele sempre teve a visão de que era um negócio diferente e desde aquelas primeiras conversas a gente teve, né, que fazer uma operação rápida. Mas estou acostumado a fazer esse tipo de compra e venda de empresas, no caso ele falando, né, em entrevista ao Tempo lá em São Paulo, inclusive o crédito aí para o site que trouxe essa informação. Além disso, o empresário aí afirmou que se comprometeu com o Ronaldo para levar o Cruzeiro a um nível de excelência em médio a longo prazo e até mesmo ser, né, um outro patamar aí do Cruzeiro para os próximos anos, que foi o que ele disse. Só lembrando que o Pedro Mesquita também é cruzeirense, tá? Abre aspas. O que eu prometi desde o início para o Ronaldo que nós não seremos apenas um intermediário naquele momento. A gente ia ajudar o clube a se estruturar financeiramente com as melhores práticas possíveis, para que o Cruzeiro fosse, né, referência de administração do futebol, não só em Minas, mas no Brasil e no mundo. Além disso, ele ressaltou a importância de criação de conselho de notáveis, que é no caso, esse conselho de notáveis composto por pessoas conhecidas para ajudar aí o Cruzeiro a essa reestruturação, no caso, um nome muito famoso de pessoas no mundo de negócios. Pedro Mesquita comentou que instaurou recentemente esse conselho consultivo do clube, que tive o prazer de ser convidado pelo Ronaldo para participar como membro, né, no caso que vai ajudar nos assuntos financeiros do Cruzeiro. A gente tem outros profissionais também de altíssimo nível que estão lá, fecha aspas. Então aí, no caso o Pedro Mesquita deixando claro, uma expectativa muito boa com o Cruzeiro nos próximos anos, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês daqui a pouco. Só lembrando que os detalhes desse acordo hoje, diante da CIMED, aí o João Adib, né, admitiu nessa terça-feira que, no caso, sobre esse acordo com o Cruzeiro, uma das partes ele falou o seguinte: a CIMED tem interesse em olhar para a Minas Arena, principalmente no caso de Minas Gerais, o Mineirão, disse aí, no caso o João, nessa apresentação, nessa coletiva na manhã dessa terça-feira. Então a CIMED tem interesse de ajudar o Cruzeiro a comprar no caso o Mineirão, né, nos próximos anos, e a CIMED ser o name rights, por exemplo, ser CIMED Arena, algo nesse sentido, o novo nome do Mineirão, e tendo o Cruzeiro como administrador. Então uma notícia muito bacana mesmo. Eu até tinha feito um vídeo hoje de manhã até falando para vocês que eu esperava algo a mais do que um patrocínio, lembrando que a CIMED vai ficar no caso na manga aqui do Cruzeiro, né, nos lados, não vai ser o patrocínio master, e
promete aí novidades, como por exemplo aí podendo comprar a administração do Mineirão, que seria algo próximo de 400 bilhões de reais. Até pessoas dentro da Minas Arena afirmam que é um valor maior, mas podemos esperar aí algo próximo a isso, né? No caso, tem também alguns fatores que ajudam, porque a Minas Arena não vai ter mais o Atlético para jogar também no Mineirão, então teria só o Cruzeiro, e a Minas Arena sempre foi mais, no caso, pro lado do Atlético do Cruzeiro, né? Agora eu quero ver só tendo o Cruzeiro como dono, como time que joga. Então, sem dúvidas, o Cruzeiro teria sim essa vantagem, e até o próprio Zema, que foi reeleito, né? Ele falou o seguinte em entrevista à Rádio Itatiaia: eu ficaria muito satisfeito de um Mineirão estar nas mãos de um clube mineiro, principalmente se for o Cruzeiro, né? As conversas estão encaminhando e já existe uma empresa que é concessionária do Mineirão e vai ter o contrato, né, respeitado. Mas tudo em termos contratuais, no caso, desde que honradas as multas previstas nesse contrato, pode ser feito sim, fecha aspas. Então seria essa multa aí próximo dos 400 a meio bilhão de reais, 400 milhões a 500 milhões de reais. Sem dúvidas, um bom valor que a CIMED poderia aí ajudar o Cruzeiro nessa, que sem dúvidas eu acho que seria bem interessante, né? Até mesmo para a marca tendo aí o name rights junto ao Mineirão. Além disso, a CIMED, de acordo com o portal Deus Medibre, vai estar presente da camisa de goleiro do Cruzeiro e do time masculino, no caso do Rafael Cabral aí, e do uniforme do time feminino. Além disso, alguns detalhes, né? Fornecimento de suplementos e vitaminas aos atletas, igual foi também com o Palmeiras, placas de LED nos jogos, ativação de identidade visual em bandeiras de escanteio, coletes e tudo mais. Criação de uma farmácia CIMED dentro, no caso, do Mineirão e da Toca da Raposa, além também, de acordo com a Itatiaia, a CIMED também estampará o uniforme da comissão técnica do Paulo Pezzolano. Essas são as primeiras novidades desse acordo com a CIMED, que teve presente, né, e no caso, o Pedro Mesquita da XP, o João Adib e os responsáveis, como por exemplo o Leni Franco do Cruzeiro, nesse encontro em São Paulo. Mas então, deixando de lado esse anúncio da terça-feira, eu quero falar agora sobre a prática. Como que vai ser o Cruzeiro, o planejamento pelas próximas temporadas para, igual o Pedro Mesquita disse, se tornar um outro patamar, viver uma fase realmente iluminada na história do Cruzeiro. E isso até mesmo o próprio Rafael Viana comentou um pouco sobre esse assunto ao Super Esportes e ao Globoesporte.com, sobre a expectativa do Cruzeiro, que é de 200 milhões de reais de faturamento na próxima temporada, que é, na minha opinião, 212 milhões de reais, né, que foi o Rafael Viana. Eu acho que o Cruzeiro dá para conseguir muito mais, tá? E tem uma projeção de arrecadar até 2032, ou seja, 10 anos, né, mais do que dobrar esse número, chegando a 430 milhões de reais. Eu acho um valor bem plausível do Cruzeiro conseguir, tanto na próxima temporada, quanto, por exemplo, em 2032, né? É claro que, se você for olhar, nossa, mas daqui 10 anos o Cruzeiro vai estar ainda na casa aí de 400, 500 milhões de reais. Mas é claro, né, contando em uma projeção que é para ser praticada, não está considerando, nossa, surgiu um novo Vitor Roque e o Cruzeiro vende ele por 200 milhões de reais. Não é isso. Eu vejo que há projeções que dá para o Cruzeiro bater tranquilamente. Por exemplo, um ano ruim, 2032 o Cruzeiro bateu 430 milhões, mas dependendo de como as coisas estiverem, dá para bater tranquilamente uns 600 milhões, sabe? Eu acho que seria algo próximo a isso. Então, o Rafael Viana disse o seguinte, abre aspas: nós prevemos um aumento gradativo na classificação do Brasileirão, né, ficando a partir de 2025 entre os top 9, né, entre os top 5 todos os anos até 2032. Ou seja, o Cruzeiro e o Rafael Viana tem essa expectativa de, por exemplo, ano que vem Série A, 2023, 2024, o Cruzeiro deve brigar ali no primeiro ano para não cair, depois ele indo para uma Libertadores, todo mundo já está feliz, e aí sim, a partir de 2025, o Cruzeiro ficar pelo menos entre os 5 primeiros todos os anos, que eu acho que é uma meta bem interessante e bem plausível do Cruzeiro conseguir para voltar ao seu lugar onde nunca deveria ter saído, né? No ano que vem tem essa expectativa de 212 milhões de reais de faturamento, que na minha opinião também vai ser batida com uma certa facilidade. Só para você ter uma noção, esse ano da SAF, o faturamento vai ser de 160 a 180 milhões. E olha que vários direitos de transmissão foram baixíssimos, ou o Cruzeiro já tinha antecipado, patrocinadores também. Então, para o ano que vem, de cota de televisão e sócio, na minha opinião, já vai bater esse número aí de quase 200 milhões de reais tranquilamente. Para você ter uma noção, tanto que a gestão do Ronaldo potencializou esses rendimentos, é claro que teve também aí, né, a pandemia e tudo mais, que acabou diminuindo o faturamento de 2020, que foi 116 milhões, 2021 115 milhões de reais, 2021 realmente muito ruim, hein? 115 milhões, e agora o Cruzeiro voltando aos 180, que é um valor assim um pouco interessante, né? Para você ter uma ideia, em 2018 foi o ano que o Cruzeiro mais faturou na sua história, de 318 milhões de reais, depois do título da Copa do Brasil. Então você vê, né, o Cruzeiro chegando próximo a isso
com o Ronaldo daqui a alguns anos, dá para fazer algo bem interessante até por conta da administração no Cruzeiro. E o PVC comentou um pouco sobre isso, ele acertou sobre a CIMED, né? Falou que o Cruzeiro iria, no caso, anunciar um novo patrocinador, só errou que ele falou que seria o Master. Mas tá tranquilo, né? A CIMED aí, um baita realmente anúncio pro Cruzeiro. O PVC disse também que o Cruzeiro deve bater na faixa do ano que vem dos 300 milhões de reais de receita. E, na minha opinião, é essa a média aí que o Cruzeiro deve fazer. Apesar do Rafael Viana, eu entendo ele, né? Tem uma projeção muito mais realista, mas eu, como sou torcedor, não tenho que ficar fazendo esse tipo de análise. Acho que o Cruzeiro dá para chegar tranquilamente aí nos 300 milhões de faturamento pro ano que vem. Isso significa um time um pouco mais competitivo. Nesse primeiro ano, eu descartaria completamente, chegar grandes nomes no futebol brasileiro, não, ou futebol internacional. Nesses anos aí não, 2023 eu acho bem inviável, aí sim, a partir de 2024, 2025, o Rafael Viana falando que o Cruzeiro vai ficar entre as metas, né, dos top 5 primeiro, aí sim eu vejo um potencial do Cruzeiro ter realmente um time de estrelas como nós estamos acostumados, né, que foi assim no Cruzeiro durante vários anos. Então, pro ano que vem, uma folha, de acordo com o Nicola, próxima da casa dos 6 milhões e meio de reais. É claro que pode ter algum aumento, porque o planejamento para o ano que vem não está totalmente definido, mas eu acho muito difícil ser maior do que isso. E vejo que o Cruzeiro fazendo um bom trabalho, dá para se inspirar, por exemplo, no Atlético Paranaense, que até ano passado tinha uma folha próxima dos 5 milhões e meio, 6 milhões e meio de reais. E chegou 2 vezes na final da Copa do Brasil nos últimos anos, 2 vezes também na final da Sul-Americana, e nesse ano com uma folha um pouco maior, 8 milhões e meio, e com um trabalho absurdo fora de campo, dentro de campo também, chegando na final da Libertadores, e na minha opinião tem chance sim de vencer no Flamengo na final. Então é de se inspirar, né, e ver um caso que o Cruzeiro fez na própria Série B, sendo o terceiro time com a melhor folha, mas em campo realmente assim disparado o melhor, por conta do excelente planejamento e os jogadores todos que foram contratados no início do ano com muita assertividade, eu diria que uma assertividade nas contratações de uns 70, 75%, que é muito bom, e eu vejo muito mais o Cruzeiro ano que vem fazendo isso do que necessariamente pagando alguns milhões para alguns atletas, porque ano que vem ainda tem muito transfer pela frente, muita dívida para pagar, então o Ronaldo vai ter pé no chão, mas a expectativa, como aí o Rafael Viana disse, como também o Pedro Mesquita, é bem interessante. Em um médio prazo, que nem é tão longo prazo assim, né? Longo prazo é acima de 3 anos, né? Daqui 2025, o Cruzeiro aí já estamos praticamente em 2023, 2 anos e meio, já está aí um time competitivo para ficar entre os 5 primeiros, de acordo com o Rafael Viana. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua expectativa para o Cruzeiro nos próximos anos, também um aumento bem significativo nas receitas nos próximos meses, com novos patrocinadores fechados por parte do Ronaldo e também nessa volta à Série A. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 36 mil inscritos no YouTube, conto com a ajuda de vocês. Aqui na tela final, vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês, aparecendo aqui na tela. Uma de hoje que eu postei de manhã, falando ali sobre uma lista de jogadores que poderiam deixar o clube também para a próxima temporada. Esse outro aqui onde eu falo sobre a CIMED. E que história é essa de que o João Adib aí poderia comprar um percentual do Cruzeiro? O Ronaldo, será que tem interesse de vender um percentual da Raposa? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo bem completo para vocês. E o link aqui embaixo da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. E também da Dom Macaroni para você pedir aí sua macarronada. Tá aqui o link embaixo na descrição do vídeo. Valeu, galera!